Ricardo Jorge Pinto, comentador RTP, está connosco, já o apresentamos, ainda não tínhamos falado, Ricardo, Olá, mas fica aqui uma deixa importante para lançarmos na mesa, que é o facto dos bastidores, daquilo que aconteceu nos bastidores, em termos diplomáticos, de tabuleiro de jogo, e aquilo que nós vimos acontecer na comunicação social e as leituras que foram feitas. Estivemos errados ou terá havido aqui alguma mudança que não nos apercebemos ainda? Não, houve muitas manobras de bastidor e aquilo que nós conhecemos é apenas uma parte pequena de uma intrincada guerra diplomática que claramente se foi jogando, alguma perante os nossos olhos, outra atrás das cortinas. E sempre foi assim e muito provavelmente continuará a ser. É verdade que houve aqui um esforço de maior abertura e transparência por parte da ONU, mas também é verdade que todo este jogo continua muito inquinado. A sensação que eu tenho é que esta vitória de António Guterres é, sobretudo, uma vitória diplomática e taticista. Isto é, António Guterres foi uma espécie sempre de reserva que foi guardada para a possibilidade, que acabou por acontecer, de um impasse relativamente àquilo que a ONU desejava desde o primeiro momento, que era uma mulher e, de preferência, uma mulher de leste. Uma solução que se percebeu iria ser difícil e, à medida que se foi percebendo a dificuldade de superar essa dificuldade, foram depositados os votos nas mãos daquele que era o mais competente, claramente, deu provas. Não reúne esses dois critérios. Não reunia esses critérios, mas era o elemento neutro, era o elemento que fora do baralho, de alguma maneira, permitia ancorar e abrigar aquilo que era o desentendimento entre as forças mais relevantes dentro da ONU. Daí que me pareceu que esta declaração que há pouco ouvíamos da boca do embaixador russo é hipócrita, porque claramente não foi pelas qualidades de António Guterres. Há 24 horas estávamos a ouvir uma declaração completamente diferente, precisamente, e ao encontro da tal mulher e de leste, exatamente, que era o que gostavam de ver. Esta declaração é de uma enorme hipocrisia e mostra apenas que, na verdade, estamos aqui perante jogos diplomáticos que parecem muito polidos na superfície, mas que são extremamente sujos, têm muita lama por detrás, porque claramente não era António Guterres que era o desejado nesta luta pelo lugar de secretário-geral da ONU, nem por Putin, que claramente tinha uma candidata atrás da qual se pôs, nem pelo governo norte-americano, que se utilizou o Wall Street Journal, que é uma espécie de porta-voz não oficial da Casa Branca, para denegrir a imagem de António Guterres, colocando até em causa a sua competência enquanto alto comissário para os refugiados, nem da Comissão Europeia, que também muito rapidamente se pôs ao lado de um nome que entrou na corrida à última hora. E, portanto, todos estes elogios que agora começamos a ouvir da boca de muita gente, da embaixadora americana nas Nações Unidas, do embaixador russo, tudo isto é apenas aquilo que é face que agora é preciso mostrar, o sorriso que é preciso mostrar para as câmaras, ao lado de uma figura que, quanto a mim, não foi minimamente desejada. E vamos ver que repercussões é que isso terá agora no mandato de António Guterres, porque ele, das duas uma, ou acabará mais tarde ou mais cedo por ser instrumentalizado pelos poderes que verdadeiramente contam, the powers that be, ou será capaz de ultrapassar essas dificuldades e, de alguma maneira, introduzir mecanismos de maior transparência para evitar que estes jogos de bastidores, que me parecem muito pouco democráticos, possam continuar a subsistir na escolha de um lugar que tem esta relevância simbólica, mas diga-se também, é sobretudo simbólica. Não é nem de perto nem de longe o homem mais poderoso do planeta. Eu diria até que para muitas situações a Organização das Nações Unidas conta cada vez menos. Ricardo Jorge Pinto, esta pode ser um mote para início de mandato de António Guterres, com certeza não será a prioridade, mas poderá ser importante para este país tão pequeno à conquista do mundo e nessa cena internacional? Pode ser, e certamente que estará na cabeça de António Guterres, mais tarde ou mais cedo, introduzir a questão, eventualmente não no início, até para não dar a ideia de que está ali para defender interesses patrióticos, porque ele, embora tenha sido patrocinado pelo governo português, como deve ser, não está ali para representar os interesses de Portugal. Ele é, a partir do momento em que for eleito secretário-geral das Nações Unidas, alguém que representa a diversidade de quase 200 países. E esse universalismo. E esse universalismo que tem depois pontos de equilíbrio extremamente difíceis. Para além de que, e o Afonso Camões já o referiu, há uma agenda muito mais urgente relativa a uma série de conflitos que vão estalando um bocadinho por todo lado e que têm que
constantemente ser aplacados por uma organização que, na verdade, me parece já obsoleta e, portanto, mais difícil de fazer atuar com eficácia em alguns desses pontos. A própria configuração deste Conselho de Segurança e ela também já obsoleta. De todo, a França e a Inglaterra representam agora, por exemplo, aquilo que é uma posição predominante dentro de uma comunidade europeia que procura integrar essas mesmas diversidades. Há países como a Índia, que muito em breve será o mais populoso do planeta, que não tem sequer lugar nesse Conselho. E, portanto, há aqui coisas que vão ter que ser alteradas e eu diria que o mais urgente é fazer essa atualização, esse upgrade de uma organização que continua a ser fundamental para, como dizia Assunção Cristas, a paz no mundo, essa expressão que a gente já se quase habituou apenas a ouvir da boca de candidatas a Miss Mundo, mas que na verdade é e deve continuar a ser uma prioridade fundamental para os políticos que têm grandes responsabilidades. Ora, essa paz no mundo não pode ser obtida com uma organização que muitas vezes é relegada para segundo plano, quando, por exemplo, os Estados Unidos, Rússia ou China pretendem fazer intervenções diretas em alguns lugares. A questão da Síria é um dos grandes exemplos. É um exemplo muito flagrante disso mesmo, da incapacidade que a Organização das Nações Unidas tem para se sobrepor àquilo que são interesses de alguns países, nomeadamente aqueles que têm maior capacidade militar. E muitas vezes são apenas utilizadas como uma espécie de fachadas, quando, por exemplo, os Estados Unidos querem fazer uma intervenção militar e percebem que há divergências, por exemplo, com a Rússia, como tem acontecido, então apelam às Nações Unidas para que seja uma intervenção de muitos países para tapar um bocadinho aquilo que era uma sua vontade e uma sua necessidade. Aí a Organização das Nações Unidas tem que se reformar e eu acho que António Guterres... E essas reformas estarão nas mãos de António Guterres? Estarão em parte. Obviamente que ele não tem todos os poderes para isso, mas, e aí eu penso que a escolha de António Guterres pode ser particularmente útil, porque ele é um diplomata nato e, portanto, poderá fazer esses equilíbrios e, sobretudo, pela sua neutralidade e também por, como há pouco dizias, pertencer a um pequeno país que não pode ter sequer grandes aspirações. Mesmo a questão da língua terá que ser, desde logo, impulsionada pelo Brasil, que é o país que tem mais número de falantes dessa mesma língua. Mas o facto de António Guterres pertencer a um pequeno país, mas apesar de tudo, do ponto de vista da geoestratégia mundial, importante até pelo seu historial, pode-lhe permitir que ele faça essas pontes que são fundamentais, desde logo para a reforma das Nações Unidas e depois, num patamar seguinte, para o reforço das suas competências, quer em termos militares, quer também numa área que é muito importante, que é a área ambiental. E muitos dos tratados ambientais têm também sido colocados muitas vezes dentro de gaveta, porque não há uma organização que tenha uma polivalência como a ONU para depois fazer com que haja uma real aplicação das normas que lá estão. E isso aí também certamente será uma das prioridades na cabeça de António Guterres, que tem um conhecimento muito vasto, não apenas do contacto particular com os refugiados, mas de uma série de matérias que, desde logo, enquanto Primeiro-Ministro português, certamente fizeram parte das suas preocupações. O comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto, está também a acompanhar há algum tempo esta emissão, as várias reações. Há pouco estávamos a falar, Ricardo, desta questão do futuro político de Kristalina Georgieva na própria Comissão Europeia. Sai, de facto, ou não mais fragilizada depois do envolvimento surpresa na corrida às Nações Unidas? Inevitavelmente, até porque se percebeu que, de alguma maneira, foi um instrumento, aquilo que se diz muitas vezes, o idiota útil para estas situações, isto é, para uma tentativa de equilibrar aquilo que eram interesses diferentes, por um lado da Rússia e por outro lado da União Europeia, tendo em conta que o mapa em que a luta se organizava era basicamente dos países de leste. Foi assumido de forma muito clara pela Organização das Nações Unidas, assim como também por uma questão de estratégia da própria organização relativamente à afirmação das mulheres, que fosse preferencialmente uma senhora e não um homem. Ora, perante esse quadro, era preciso depois que houvesse entendimento, por um lado entre a Rússia, que tinha interesse numa candidata apoiada pelo governo búlgaro, e depois por uma outra candidata que, sendo também búlgara, tinha essencialmente o apoio da Alemanha e depois da União Europeia. Ora, não havendo entendimento entre essas partes,
Kristalina Georgieva acaba por sair pela porta baixa, de alguma maneira não apenas derrotada em termos pessoais, mas como o símbolo da derrota da diplomacia interna na Organização das Nações Unidas. Beneficiando com isso, claramente, António Guterres, que se pôs desde o início ao lado de todas essas manobras e, por outro lado... Acabou por beneficiar também dessa postura? Eu diria que sim, eu diria que o voto que ele foi amealhando ao longo das 6 votações, desde a primeira, onde teve logo 12 votos de encorajamento, era sempre uma espécie de porto de abrigo de todos aqueles que não se reconheciam nessas manobras de bastidor um pouco mais ocultas, menos transparentes e, sobretudo, também muito menos democráticas. E isso acabou por fazer de António Guterres, também agora, neste momento de vitória, um símbolo dessa transparência que ele terá que levar com ele, até para fazer a contraposição com essas instrumentalizações de que Kristalina Georgieva é o símbolo.